Olá. A cidade de São Paulo tem cerca de 9.000 estacionamentos. A maioria desses locais cobra o valor da hora inteira, mesmo que o cliente tenha parado o carro por um período menor. Mas agora as tarifas de estacionamento passaram a ser cobradas de forma fracionada, como prevê uma lei aprovada na Assembleia e sancionada pelo governo. Este é o tema do programa Agora é Lei com os nossos convidados. A advogada doutora Tatiana Viola de Queiroz, da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o advogado doutor Carlos Gonçalves Júnior, da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo, e o deputado Afonso Lobato, do PV, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Agora é Lei. Para entrar em vigor, a lei que muda as regras de cobrança de estacionamento em São Paulo ainda precisa ser regulamentada, ou seja, o governo tem que definir como será o seu funcionamento na prática. Os consumidores aprovaram a novidade. Estacionar o carro em São Paulo não é uma tarefa muito fácil. Nas ruas, faltam vagas. O jeito é recorrer aos estacionamentos. A facilidade tem um preço, que varia de acordo com cada estabelecimento. A cobrança pelo serviço era feita por hora. A partir de agora, a cobrança será feita de forma fracionada, a cada 15 minutos, e não mais a cada 1 hora. Sim, mas vocês vão pegar os primeiros 15 minutos e colocar um preço na estratosfera. Entre as regras, o valor cobrado pelos primeiros 15 minutos deve ser o mesmo nas frações seguintes. Um alívio para o bolso do consumidor. Creio que a gente tem que pagar somente o que a gente utilizar, né? A gente pagar, por exemplo, valor bruto, vai ficar 10 minutos de estacionamento e nada, né? Então, para mim, o que foi aprovado é o correto, apenas pagar o que for utilizar. Um ganho para ambos. Você não cobra um valor abusivo e você também não deixa de pagar um valor que será estipulado pela firma, pelo projeto de estacionamento em si. Então acho que o paulistano e o proprietário do estabelecimento saem ganhando ao mesmo tempo, além de não perder o cliente. Eu achei interessante devido ao fato de ser uma coisa mais justa, entendo, né? Porque você vai nos estacionamentos, aí você paga por 1 hora, mas 1 hora e 1 minuto você já paga por 2 horas. Vou pagar pelo que eu usei, não pelo que eu poderia usar, né? Quem não gostou muito da novidade foi o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de São Paulo. A instituição alega que a medida restringe o livre exercício do direito de atividade econômica e informa ainda que vai entrar com as medidas judiciais cabíveis. Enquanto isso, os proprietários dos estacionamentos terão um prazo para se adaptarem. Placas deverão ser colocadas próxima à entrada do local, mostrando os valores que serão cobrados por 15, 30, 45 minutos e 1 hora de permanência, além de constar as formas de pagamento. Quem não estiver de acordo com a lei poderá sofrer advertência ou até levar multa. Como a própria lei deu prazo de 60 dias para ser regulamentada, então essa questão ainda fica em aberto, porque se ela vai regulamentar, os estacionamentos também precisam dessa regulamentação para colocar em prática a lei. Eu espero que aquela pessoa que fala assim, eu vou parar 15 minutos só. Eu só vou usar 15 minutos do meu tempo. Então, eu espero que essa pessoa, que antes não parava no estacionamento, agora passe a usar o estacionamento, porque ele vai pagar só pelos 15, entendeu? Olha, uma moça que saiu aqui agora, do jeito que estava antes, que era até 1 hora, era 12 reais, ela acabou pagando 9, porque ela ficou só 45 minutos, né? Doutora Tatiana, então, nós vimos aí que os consumidores aprovam a novidade, os donos de estacionamentos, obviamente, não, alegam uma suposta inconstitucionalidade, que a medida poderia interferir no direito da atividade econômica. Enfim, qual direito vale? O direito do consumidor ou o direito dos donos de estacionamentos? Para a defesa do consumidor, vale a lei, até mesmo porque é uma competência concorrente de Estado, município e União para legislar sobre o assunto. E essa lei ela é muito pertinente justamente porque em São Paulo há uma abusividade nessa cobrança, né? Havia, então, até essa lei, essa abusividade na cobrança. Realmente, as pessoas usavam um determinado período e pagavam muitas vezes muito mais por isso. Né? Isso está caracterizado como enriquecimento ilícito, você ganha por um serviço que você não prestou, né? Então o consumidor ele deixa o carro dele ali parado
por 15, 20 minutos e é obrigado a pagar por 1 hora. Ou então, como o rapaz disse na reportagem, ele deixa o carro por 1 hora e 1 minuto e tem que pagar por 2 horas. Ou seja, esse estabelecimento ganhou 59 minutos, né, o dinheiro por esses 59 minutos, sendo que ele não prestou o serviço. Né? Então, realmente, isso é um enriquecimento ilícito. Os donos do estacionamento estavam ganhando um dinheiro por um serviço que não era prestado. Né? Então, realmente, a lei é muito pertinente porque agora vai se pagar pelo tempo em que prestou o serviço. É por isso que os consumidores e a Proteste, como entidade de defesa do consumidor, entende a lei como muito benéfica e muito pertinente. Doutor Carlos, vamos às últimas consequências. Se durante toda uma vida os estacionamentos cobraram por períodos não utilizados efetivamente, a partir de agora, um determinado cliente de estacionamento com a nota fiscal na mão, pode a justiça para cobrar de volta aquele dinheiro pago a mais? Não, de forma alguma. A lei está trazendo uma regulamentação e que, como toda lei, num Estado de direito onde prevalece a segurança jurídica, que as imposições legais têm um valor para o futuro, tem um imperativo para o futuro e não vai alterar as situações que se conformaram quando a lei ainda não existia. Não era uma atitude ilícita dos estacionamentos de estabelecer a sua tabela de preço da maneira como entendessem mais conveniente. Já haviam poucos estacionamentos, já havia poucos estacionamentos que tinham um fracionamento mais ou menos flexível. Né? Mas dizer que essa imposição do estabelecimento de 15 minutos trazida pela lei é algo que vai se projetar para o futuro e não cria um direito retroativo de qualquer restituição do que poderia ter sido pago. Deputado Afonso Lobato, o que o senhor, olhar de legislador, verificou nessa situação para essa medida ser tomada? Na verdade, eu fui ouvindo as pessoas, recebi inúmeros e-mails dizendo é preciso alguém pensar nisso, porque, de fato, a forma com que vem sendo feita a cobrança do estacionamento era abusiva, aquilo que a doutora dizia. E as pessoas se sentiam lesadas. Estou pagando por um serviço do qual eu não utilizei. Foi onde nós fomos até olhar outros estados como é que funcionava e eu percebi que havia alguns estados que já estavam discutindo essa questão da possibilidade de um fracionamento na cobrança do estacionamento. E aí pensamos e, juntamente com a nossa assessoria, nós elaboramos este projeto de lei, que agora é lei, mas exatamente com o foco no direito do consumidor. É uma afronta ao direito do consumidor pagar por um serviço do qual ele não se beneficiou. Então, foi nesse sentido que nós acabamos. Eu, logo depois que foi votada a lei, foi aprovada a lei aqui na Assembleia, alguns donos de estacionamento me procuraram. Uma vez que o senhor aumentou, então, a possibilidade, fracionou, nós vamos aumentar o preço. Então, quer dizer, aquilo que iria ser, em tese, um benefício para o consumidor, vai ser, de fato, um prejuízo para o consumidor, porque eu tenho aluguel, eu tenho uma série de questões, de despesas, que eu tenho que embutir agora nos 15 minutos fracionados. Eu disse, olha, a coisa não é tão simples assim. A lei está para ser regulamentada e aí nós vamos ter, de fato, como que a lei vai se aplicando a esses casos. Obviamente, está aqui os dois advogados que poderão dizer de que se isso houver, de fato, um abuso nesse sentido, na aplicação da lei, tem caminhos para se buscar aí uma solução. Nessa questão da regulamentação, o governo pode definir valores, por exemplo, porque numa hora cheia, vamos pegar um número redondo para ficar mais fácil a conta, R$10 uma hora cheia, R$2,50 a cada 15 minutos. Então, se o proprietário deixa de ganhar 10 para ganhar R$2,50, ele pode querer aumentar de 2,50 para 10. Essa foi a ameaça que foi feita. Mas o governo pode interferir nisso? Pode interferir. Eu acredito que nós temos que aguardar, de fato, porque são várias perspectivas que a lei não contempla. Por exemplo, nós conversávamos aqui, antes de iniciar o programa, a questão do valet, a cobrança de um preço único, R$20. Né, quando você para o carro num restaurante, por exemplo. O governo, quando olhar na regulamentação da lei, vai ter que olhar para essa realidade.
né? Não a questão da Zona Azul, porque a Zona Azul é mais questão municipal. Competência municipal. Mas eu acho que nós estamos aguardando a regulamentação da lei exatamente para ver esses casos pontuais que foram levantados. Mas, ao mesmo tempo, tem experiências positivas de donos de estacionamento dizendo, olha, agora vai aumentar a rotatividade, então pode ser que a lei pode ser benéfica também para mim. Então, eu acho que o grande mérito da lei foi colocar a questão, o consumidor está sendo lesado, está pagando por um serviço de que ele não se beneficiou, e isso é injusto, pagar por aquilo que eles utilizou. Acho que é incrível. A doutora dizia, você fica 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 10 minutos, você paga 2 horas. Eu acho que, de fato, isso é uma afronta ao direito do consumidor. Há uma diversidade muito grande, né, doutora Tatiana, de formas de cobrança. Tem estacionamento que cobra hora cheia, tem estacionamento que cobra meia hora, por período. Você vai ao shopping, tem shopping que cobra por 2, por 3 ou até por 4 horas um determinado valor. Seria o caso de padronizar, porque fica mais fácil para todo mundo. Justamente, eu entendo que essa seja a intenção da lei, né? Padronizar para que todos saibam o que estão pagando e pelo que estão pagando. Né? Isso é muito interessante. Você muitas vezes acaba despendendo um tempo maior, porque você fala, eu paguei, vou pagar 4 horas de estacionamento, eu vou ficar aqui. Né? Alguns consumidores têm esse pensamento, essa sensação. Então é muito importante realmente regulamentar a cobrança para o consumidor saber o que ele está pagando, pelo que ele está pagando. Né? Esse é um direito básico do consumidor, o direito à informação, especialmente quando se trata em relação de valores. Né? O consumidor ele tem que saber o que ele vai pagar, pelo que ele vai pagar, de que forma ele vai pagar. Então, como eu já disse, até estou sendo repetitiva, mas a lei realmente é muito benéfica. Nós já tínhamos, em alguns momentos, trazido essa questão na Proteste, por meio de denúncia, releases, e é muito difícil você obter qualquer tipo de mudança se não for Qual é a por reclamação, meio legislativo. Qual é a reclamação mais comum sobre esse tema que chega lá na Proteste? É justamente essa questão, você ser obrigado a pagar por um serviço que você não recebeu. Né? Você tem que ficar 1 hora e 10 minutos e ter que pagar por 2 horas, ou o equivalente. Né? Então, realmente, os consumidores se sentiam muito lesados, e muitos deles escolhiam não parar no estacionamento. Então, esse seja talvez um argumento para os donos de estacionamento perceberem que, se eles cobrarem realmente um valor normal, digamos assim, por esses 15 minutos, muitas pessoas vão parar os seus carros. Né? Essa rotatividade maior, realmente, pode trazer um ganho. Né? Ao invés de você pensar no todo, eu vou cobrar 1 hora para ganhar mais, não, você ganha várias vezes um valor menor. Né? Tem uma situação muito complicada. Você vai ao shopping, por exemplo, e que cobra um estacionamento pelo período de 2 horas. Vamos falar dessa maneira. R$15, por exemplo. Aí você usa lá 1 hora e 55. E você vai ao caixa e paga aquele ticket, faltando 5 minutos para o encerramento do seu período lá. Aí o caixa já te avisa, você tem 5 minutos para sair. Você não vai sair do shopping em 5 minutos, você vai até o carro, vai pegar saída lá congestionada e tudo mais. Vai chegar na cancela e vai ser barrado. Você não tem que ter um período também de acréscimo depois daquele pagamento para poder ser liberado na cancela? Com certeza, e isso inclusive é uma questão até de bom senso, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos shoppings enormes. Então, você pode realmente precisar de 15 ou 20 minutos para chegar ao teu automóvel. Né? Então, essa questão da tolerância, ela é fundamental. E muitas vezes até mesmo para a entrada, né? Você entra no estacionamento, pensa ali ou não acha vaga e decide sair, já é obrigado a pagar. Realmente também, nesse caso, o serviço não foi prestado. Então, é errado cobrar do consumidor por esse período também. Há necessidade dessa tolerância, sim. E o complicado, Mauro, é que, na verdade, sempre do lado do consumidor. Né? Quando é do outro lado, faz vistas grossas, mas quando do lado do consumidor, ele tem que pagar, porque menos ele não pode pagar, ele pode pagar sempre mais. Então, de fato, é questão de justiça. Eu vi um comentário de uma matéria que saiu exatamente dizendo, é como comida por quilo, eu pago aquilo que eu como. Se você pensar de uma maneira muito clara e muito direta, é exatamente isso. Quer dizer, nós não podemos admitir que o consumidor seja lesado
pagando um serviço do qual ele não se beneficiou. Aqui está o fundamento da lei. E a lei, o mérito da lei é exatamente colocar essa discussão. Porque tem outros serviços e outras esferas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei se entra aí, até o doutor e a doutora poderá nos dizer, eu fiz aniversário recentemente e depois fui lá pegar as mensagens de caixa postal. A mensagem ele vai te envolvendo, vai te enrolando, você recebeu, etc. Vai te gastando tempo exatamente para você pagar mais o serviço. É um negócio que, de fato, essa lei vem colocar e tem como mérito exatamente isso. Acho que a gente tem que pagar por aquilo que a gente usou. Você está aqui na TV Assembleia SP, acompanhando o programa Agora é Lei. Estamos hoje debatendo aqui a lei aprovada de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV, que define normas sobre tarifas e também sobre a visibilidade das formas de pagamento nos estacionamentos. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV, que prevê a cobrança da tarifa do estacionamento de forma fracionada. Doutor Carlos Gonçalves, vamos voltar àquela questão do direito. De que lado está? Do consumidor ou do empresário dono do estacionamento? Nossa Constituição é uma Constituição liberal, que permite a exploração das atividades econômicas a serem formatadas da maneira como o particular entender. Ainda mais num serviço como o serviço de estacionamento, que é considerado um serviço de natureza privada. Não é um serviço público, é um serviço a ser explorado pelos empresários. No entanto, como vimos na reportagem, esta intervenção do Estado em estabelecer uma regulamentação deste serviço, ela é desejada pela população e vem em encontro com outros valores constitucionais que determinam que o Estado deve preservar o direito do consumidor e que estabeleça regras para que ele efetivamente pague pelos serviços que ele recebeu. Então, eu parabenizo o nosso deputado por a iniciativa dessa lei, de trazer essa discussão na política paulista. Isso é bastante importante, mas, no entanto, ao verificar o texto da lei, efetivamente, a gente pode perceber que a lei foi um tanto quanto simplista ao estabelecer de uma maneira bastante rigorosa a regulamentação de um serviço complexo como é o serviço de estacionamento, né? Em reduzir que a tarifação desse serviço seja feita exclusivamente em blocos de 15 minutos e, em especial, que os blocos de 15 minutos sejam cobrados com o mesmo valor, né? Digo isso porque é notório que o empresário, ao colocar o seu estabelecimento à disposição da população, à disposição do consumidor, o consumidor que utiliza o estacionamento por 15 minutos, ele tem uma demanda de serviço, uma demanda de estacionamento, uma demanda de seguro, né, uma demanda de risco da sua atividade, do carro dele que vai ser manobrado dentro do pátio do estacionamento, proporcionalmente diferente do risco que vai ficar um carro 1 hora, 2 horas ou 3 horas. Ou seja, o fato de simplesmente ingressar e sair do estacionamento, de decidir utilizar o estacionamento, implica num custo maior para o empresário. E talvez essa seja, na minha visão, obviamente, um dos pontos que a lei pode ser frágil, né, de estabelecer que a proporcionalidade da cobrança dos primeiros 15 minutos para todos os demais minutos seja um tanto quanto violadora deste direito de livre iniciativa. Então, eu entendo que o objeto da lei é constitucional, o objetivo da lei é constitucional, a competência do Estado é constitucional porque ele deve concorrentemente legislar, mas acredito que este debate que foi inserido no cenário paulista com essa lei ainda tem muito que evoluir, né? E evolução essa que nem sempre poderá ser resolvida no âmbito regulatório. Qual é a alternativa, na sua avaliação, para eliminar essa fragilidade da lei, no sentido de que os dois lados sejam contemplados?
Eu entendo que a lei deve ser, provavelmente vai ser questionada a sua constitucionalidade e a constitucionalidade dela pode ser que sofra uma declaração de inconstitucionalidade parcial, declarando-se inconstitucional o parágrafo único do artigo 3º da lei, que é exatamente o que impõe, né, que os valores sejam idênticos dos primeiros 15 minutos para os outros 3/4 da hora, né? Porque isso, muito provavelmente, o sindicato e os empresários do segmento de estacionamento vão conseguir demonstrar que existe um custo diferenciado da atividade empresarial para aquele usuário que utiliza apenas 15 minutos, para aquele outro usuário que vai utilizar o estacionamento por 1 hora, 2 horas ou um período ainda mais alargado, né? Então, mais uma vez, entendo que a lei é necessária, que a intervenção legislativa do Estado nesse segmento ela é importante para equalizar uma relação do consumidor que é notoriamente hipossuficiente nessa relação, mas, no entanto, eu acredito que o problema é muito mais complexo do que como foi inicialmente tratado nesse texto normativo. Mauro, se você me permite, claro, eu acho que o doutor tem razão naquilo que ele fala. De fato, quando nós pensamos a lei, nós pensamos exatamente nessa questão do consumidor. Quer dizer, o consumidor está pagando por um serviço que ele não se beneficia. Não prestado. Tá. Talvez faltou um debate maior, anterior. Isso que nós estamos fazendo após a lei, porque, de fato, ninguém estava se preocupando com a lei. Embora aqui estava na ordem do dia, ninguém se discutiu, ninguém conhecia a lei. A lei foi posta. E ela teve uma abrangência, uma divulgação, né, bastante intensa, né, nos telejornais. De fato, nós não conseguimos discutir e amadurecer algumas questões importantes que poderiam ser colocadas. Tanto é verdade que em algum lugar, agora não estou me lembrando, acho que é Fortaleza, essa primeira hora ela não é fracionada. É fracionada, diferentemente do que o doutor falava, ela fraciona as horas subsequentes. A primeira hora é cheia, até para dar ao consumidor uma certa, ao consumidor não, ao proprietário do estacionamento, uma certa vantagem por aquilo tudo que ele possa estar justificando. Mas é diferente, eu pensei diferente na lei, eu pensei exatamente naquele que usa pouco e tem que pagar mais. Eu acho que quando ele dizia que a lei é simplista, ela é simplista sim nesse determinado ponto. Eu acho que valeria a pena ter uma discussão para que a lei pudesse contemplar melhor os dois lados. É verdade, eu realmente posso dizer que nós olhamos um lado só. Eu acho que ela podia ser melhor debatida e melhor amadurecida. Mas justamente por conta dessa história, quer dizer, eu uso 15 minutos e tenho que pagar 1 hora. Acho que isso, e eu dizia, isso é roubo, isso é absurdo. Então, na verdade, eu acho que a lei, o mérito de colocado ali, vamos aguardar a regulamentação da lei, vamos ver ainda o que tem. Eu acho que a discussão está aí, essa lei pode ser melhorada amanhã, depois, né, porque o objetivo não é você frear a iniciativa, a livre iniciativa, você prejudicar alguém, mas exatamente fazer com que a balança esteja melhor equilibrada entre o consumidor e aquele que presta o serviço. O objetivo não é prejudicar o empresário, mas também não é deixar o consumidor continuar nessa situação de prejuízo. Por um serviço que ele não se beneficia. Até aproveitando a fala anterior do deputado, nós temos que ter uma preocupação de que a lei não venha acabar sendo desfavorável ao próprio consumidor, porque nem a lei nem a regulamentação pode pôr preço no serviço. O valor a ser cobrado pelo serviço, isso é inegável que está dentro da discricionariedade do empresário em fixar o valor do seu serviço. E pode ser que, considerando que as frações devam ter o mesmo valor, o empresário, para garantir que o seu serviço não seja um serviço deficitário, ele vai supervalorizar a primeira hora, a primeira fração de hora, e com isso aquele consumidor que utilizaria o serviço por um tempo mais alongado pagaria menos.
pagaria mais do que paga hoje. Então, eu privilegiei, a lei teria causado um benefício para o consumidor de menor intervalo de tempo de consumo do estacionamento, mas traria um prejuízo para aquele que tem que usar o estacionamento por um período mais alongado, uma vez que a fração inicial teria que ter um valor maior. Mas maior. exatamente agora entra a doutora Tatiana, né? Exatamente por quê? Onde reclamar isso? Quer dizer, eu acho que o PROCON vai ter que, de fato, entrar em ação, porque se isso, de fato, acontecer, quer dizer, isso aí, de fato, é um absurdo. Alguém dizia, eu deixo o carro lá no estacionamento do aeroporto, pago X. Então, agora, se eu for pagar de 15 em 15 minutos, isso vai triplicar o valor que eu pagaria. Então, tem umas questões que a gente precisava realmente rever. Só o mérito da lei está colocando essa questão, e agora eu estou aí ansioso aguardando a regulamentação. Será que não seria o caso, por exemplo, doutora Tatiana, de criar modalidades de cobrança? Você vai ficar mais tempo? O cliente, quando chegar ao estacionamento, será abordado lá, você vai ficar 1 hora, 2 horas. Então, criar um serviço desta maneira, uma cobrança para esse tipo de serviço, vai ficar 15 minutos, então vai pagar um valor menor, dependendo da situação de cada cliente. Há várias considerações aí a serem feitas, né? Em primeiro lugar, essa questão do risco que o dono do estacionamento tem, até mesmo pelo seguro, enfim, por todos os gastos que ele vai ter, deixando um carro lá por 15 minutos ou por 4 horas, isso é o risco do negócio, né? Então, se ele está prestando aquele serviço, ele tem que prestar de forma integral, com qualidade e cobrando um preço justo, né? Então, ele tem que fazer esse cálculo. Isso, apesar de ser óbvio, é preciso ser dito, mas ele tem que fazer esse cálculo para saber a necessidade de qual valor ele vai colocar por aqueles 15 minutos, né? É uma questão, assim, né, na minha cabeça, mas é porque a gente atua com isso todos os dias, é uma questão muito clara. Eu não posso entrar em qualquer loja e pagar por um vestido e levar 2. Eu posso? Não, eu não posso. Eu posso entrar no exemplo como o deputado disse, entrar no restaurante, comer 500 gramas e pagar por 300 gramas? Eu não posso, né? Então, por que eu tenho que pagar por 1 hora cheia do estacionamento ou por meia hora, que seja se eu só fiquei 15 minutos, né? Ok, os estabelecimentos aí podem dizer, não, mas eu tenho a liberdade de cobrar o valor que eu quero. Ok, você tem a liberdade de cobrar o valor que você quer, mas esse valor tem que ser fracionado. E aí, eu volto a dizer, tem que ser feita esse estudo para saber qual o risco e o quanto que ele vai precisar cobrar por esses quartos de hora, né? Então, é importante que o consumidor saiba que ele tem esse poder de escolher, inclusive, o estabelecimento que ele quer parar, né? Muitas vezes o consumidor não percebe o poder que ele tem. Quando a gente viu aí, por exemplo, o aumento do tomate, por exemplo, os consumidores simplesmente deixaram de comer tomate, foram procurar outras alternativas. Então, se eu vejo que o estabelecimento está cobrando um valor abusivo por aqueles primeiros 15 minutos, eu vou procurar um outro estabelecimento. O problema é que a lei impõe que todos os 15 minutos tenham o mesmo valor. Então, nós estamos de acordo todos, acredito que o valor fracionado é um benefício para o consumidor, mas talvez o que haja um ponto de divergência e talvez seja uma fragilidade importante da lei é o imperativo de que todos os 15 minutos tenham que ser custados, tenham que ser valorados no mesmo valor. Então, da mesma forma como colocou, se eu entrar numa loja e comprar uma calça ou uma camisa, é um preço de varejo. Agora, se eu entrar numa loja e pedir para comprar 10 calças ou 100 calças, esse preço vai ter que ser negociado no atacado. Então, eu acredito que a lei é extremamente salutar, é absolutamente compatível com os valores constitucionais, mas o imperativo de que todos os 15 minutos devam ter o mesmo valor, isso, de certa maneira, impede não só a liberdade do empresário, como pode causar um revés para o próprio consumidor. Pode acontecer uma coisa, cair na mesma situação do que aconteceu na Zona Azul há muitos anos. O cartão Zona Azul, antigamente, pelo menos aqui na capital, dava direito a 2 horas de estacionamento. E aí mudaram a sistemática e passou a
dá direito a uma hora só. No entanto, o preço não caiu pela metade. Não me lembro qual foi a redução, mas não foi pela metade. Então, ficou mais caro você estacionar por uma hora, proporcionalmente falando à situação que era antes. Pode cair nesse problema, doutora? Infelizmente, no Brasil, e isso nós vemos em todos os setores, né? Especialmente quando há algumas alterações em que a parte diz, não, isso vai ser bom para o consumidor porque o preço vai cair. O preço nunca cai. Nunca, em nenhum setor. A gente nunca viu, né? A defesa do consumidor nunca viu um preço cair porque houve uma alteração em relação a benefícios, descontos, enfim. Nunca o preço para o brasileiro cai, não diminui. Mas aí é uma questão diferente, né? É a forma de cobrar, né? O estabelecimento ele tem o direito de cobrar o valor que ele entende correto, né? Mas ele tem que dizer para o consumidor quanto custa o valor daqueles 15 minutos, né? Então ele pode até aumentar, colocar aí um valor superfaturado. Mas, como eu volto a dizer, é aquilo que eu disse que o consumidor tem. Ele tem o poder de não parar naquele estabelecimento, né, e procurar outro. E aí, os fornecedores, os donos do estabelecimento vão perceber que realmente não é o ideal cobrar muito caro. Você está na TV Assembleia SP, acompanhando o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV, que prevê a cobrança fracionada nos estacionamentos. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV, que prevê o fracionamento do pagamento da tarifa nos estacionamentos em todo o estado de São Paulo. Doutor Carlos, claro que isso é da atividade, o preço cobrado é conforme cada região da cidade, conforme o custo de cada empresário, mas a gente consegue dizer por que há uma variação tão grande, a questão da oferta e da procura por vagas, por que os preços de estacionamento variam tanto? Tem shopping que cobra R$40 uma hora, outros cobram 15 por 4. Essa é uma questão da nossa sociedade ser uma sociedade liberal e deixar que a oferta e a procura estabeleçam os critérios para fixação de preço, né? Isso não me parece que o legislador teria condição de interferir na valoração do preço. Ele pode estabelecer critérios para cobrança, como pretendeu fazer a lei, e é louvável que o faça, de estabelecer que esse pagamento seja proporcional. Agora, definir efetivamente o preço do serviço em atividade que não é uma atividade considerada como um serviço público, isso me parece um tanto quanto invasivo do Estado. O consumidor tem condições de alegar abusividade na cobrança de preço de estacionamento, se considerar que uma hora a R$40 é uma coisa absurda? Tem como fazer isso? Na verdade, justamente por ser um serviço privado, como o doutor disse, não é possível dizer que aquele valor é abusivo, né? Só justamente por esse tempo que ele não prestou, que aí estaria a abusividade, né? Pelo período que ele não ficou e que ele teve que pagar. Mas o preço, aí o dono do estabelecimento pode determinar qual o preço que ele quer cobrar e precisa cobrar por aquele serviço prestado, né? É importante dizer que essas leis, elas são muito válidas porque elas esmiuçam um direito que já existe, né? Que já está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que ela traz princípios maiores, né? Para trazer esse equilíbrio na relação de consumo e que, infelizmente, pelas tantas abusividades que nós nos deparamos todos os dias, e que, por essa razão, inclusive, você vê o quanto essa lei foi bem aceita por toda a população, né? Porque nós nos deparamos com essas abusividades todos os dias, em qualquer estabelecimento que você for, seja em shopping, seja em estacionamento de rua, enfim, todos eles, o consumidor está tão cansado de ser abusado, né, por essas cobranças indevidas, que essa lei ela foi muito bem aceita
pela maioria da população, com exceção dos donos dos estabelecimentos. A gente falou aqui da questão da Zona Azul, o deputado chamou a atenção, claro, é a competência de cada município tratar disso, mas não seria o caso também da Zona Azul ser fracionada? Você para lá o carro 10 minutos, você paga um cartão hoje R$ 4,50, né? Mas o talão alguns custa, municípios é fracionado. Por exemplo, São José dos Campos parece-me que é fracionado. Mas na capital, não. Não. Então agora é hora também de estar discutindo, aproveitando o ensejo da lei. Há uma polêmica, inclusive, na capital em relação às motos, né, que as motos não pagam, o município está querendo cobrar das motos, a moto ocupa um espaço menor proporcionalmente ao carro, né? Então é um momento todo de discussão de tudo isso, né? Mas a questão do consumidor ser lesado, que a doutora exatamente falava. Quer dizer, em tudo o consumidor paga a conta. Tem aquela história, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É o povo que paga o pato, é o povo que paga a conta. Estava vendo recentemente esse incidente que houve aí, acho que foi em Santos, né? Ou foi em Cubatão, né? E as pessoas estavam utilizando máscara. A máscara, naquele dia, aumentou não sei quantas vezes, né? Pagava R$ 2, R$ 3 a máscara, passou a custar 25, 30. Quer dizer, sempre é o consumidor que acaba sendo lesado. Portanto, embora o Estado não possa interferir nessa questão do preço da livre iniciativa, a proposta da lei exatamente estabeleceu uma relação mais justa aí entre aquilo que eu recebo e aquilo que efetivamente eu estou pagando. Nesse sentido, a lei foi. Quando o doutor dizia exatamente que a lei ela foi um pouco simplista, e ela, de fato, é muito simples a lei, olhando deste ponto de vista. Porque faltou, acho que, um debate maior, né, para a gente poder ouvir também o lado interessado, os lados interessados. Na verdade, eu acho que toda essa discussão é bastante positiva, e eu digo aqui, eu não tenho receio nenhum amanhã dizer, nós podemos revogar pedir para fazer uma outra lei, revogando tal artigo e melhorando, inclusive, a lei, porque a lei é extremamente positiva para o consumidor. Doutor Carlos, uma questão polêmica. Também é legal a cobrança de estacionamentos em hospitais? Porque você chega no hospital numa determinada urgência, não tem onde parar, se o paciente sofreu um acidente, está doente, passando muito mal, vai ter que entrar no estacionamento, você está na mão está ali naquela situação, não tem o que fazer. É legal isso? Legal porque exatamente não existe uma lei que proíba essa cobrança ou que imponha aos hospitais públicos e particulares que disponham desse serviço. Talvez a pergunta seria se é justo, se é adequado, se é moral, se é ético, né? Se está bem alinhado com os valores constitucionais que prevê a solidariedade. Na verdade, o que a gente teria que garantir era que todos tivessem acesso aos hospitais públicos e que os hospitais públicos oferecessem serviços integrais, inclusive do estacionamento. Então, mas não oferece muitas vezes nem a saúde que devia oferecer, vai pensar no estacionamento? A pergunta ela é interessante, mas ela nos leva para um plano de reflexão que transcende o problema do estacionamento. O problema maior é o problema do acesso ao hospital como um todo, né? O estacionamento, pelo menos, está sendo bem prestado serviço. Exato. O que a senhora acha, doutora Tatiana, dessa questão? Tem muita gente que reclama sobre essa cobrança de hospital, no estacionamento do hospital. Sim, especialmente as maiores reclamações estão relacionadas mais às maternidades, né? Parece, não sei, tem-se a impressão de que, especialmente nas maternidades, o valor é ainda maior do que os de hospitais, simplesmente, né? E o consumidor reclama, sim. Infelizmente, na cidade de São Paulo, nós temos um problema crônico, porque não podemos deixar o carro na rua, porque podemos ter o nosso carro furtado, ou porque há um número muito grande de zona azul, e o valor da zona azul também não é barato, né? Ou então simplesmente não podemos estacionar o carro e aí somos obrigados a parar naquele estacionamento, e muitas vezes o consumidor não tem opção, né? Essa é a grande questão. O consumidor ele precisa ter a opção e poder escolher, fazer uma escolha consciente, né? Essa é a grande
O grande fundamento é quando você fala, eu vou cobrar determinado período, você vai pagar por isso. O consumidor ele tem que escolher de forma consciente. E para fazer essa escolha consciente, ele precisa ter informação. Informação sobre todo o serviço, todos os aspectos daquele serviço. E infelizmente é isso que nós não temos. Vou pegar uma carona na esteira aí do estacionar na rua. São duas situações, estacionar na rua e o carro ser furtado, ou estacionar na rua na zona azul e o carro ser furtado, porque na zona azul foi pago para isso. Como no estacionamento também foi pago para isso, mas existe a cobertura do seguro do estacionamento, para quem não tem o seguro do próprio veículo. Sim. Qual é a responsabilidade do poder público no caso da zona azul com o carro furtado? Na verdade é a mesma, né? A zona azul, o fundamento da zona azul é porque, em tese, aquele local tem uma rotatividade, uma procura muito grande, né? Para que o carro pare ali. Então, por isso que ele cobra do cidadão para que ele pare naquele espaço, né? E não tem a ver com a questão da segurança do seu veículo, né? Então, realmente, é uma questão muito complexa e o consumidor acaba tendo que, muitas vezes, ele prefere pagar um valor maior, mas ter a segurança do seguro do estabelecimento. Outro ponto a ser olhado bem de perto pelo legislador, não é, deputado? Com certeza. Eu acho que nós estamos levantando os problemas e a gente vai viajando. Mas quando você está numa estrada, né, e tem um buraco na estrada, você cai naquele buraco e acaba quebrando o carro. Quem que vai pagar a conta? De novo, é o usuário da estrada, que já paga o pedágio, paga, né, enfim, o IPVA, e etc., e acaba realmente sobrando para ele. Na verdade, a simplicidade da lei está em dizer o consumidor tem o direito. Na verdade, ele não pode ser lesado sempre. Ele tem aqui, de fato, o seu direito resguardado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós teremos oportunidade ainda de olhar outros lados e a oportunidade de a gente também ter outras iniciativas, né? Ouvindo a população, outras iniciativas de lei que possam responder isso. Me causa realmente muita, até revolta. Puxa vida, na maternidade ela está dizendo que o aumento é maior, né? Que talvez o pai esteja tão animado, né, para ver o filho e não vê nem quanto está pagando. Mas é uma afronta, né? É uma afronta ao consumidor, esses abusos. Eu acho que esses excessos, eu acho que é a oportunidade de a gente estar discutindo. Então, eu vou fugir um pouquinho do tema aqui do assunto do nosso o projeto do deputado, a lei do deputado, até para orientar também o consumidor. O deputado falou do IPVA e muita gente tem dúvida do IPVA. O IPVA cobra o quê, afinal de contas? O valor que a gente paga por esse imposto vai para quais áreas? Na verdade, nada. O IPVA é o imposto. E o imposto, por natureza, tem destinação não vinculada. É uma não forma é vinculado, não tem carimbo aí. Não é ele não implica num direito de contraprestação direta do cidadão. Ele paga para o Estado. E aí o Estado vai, dentro da sua lei orçamentária, dizer para onde tentar vai prestar os serviços públicos. Então, é interessante, fazendo o vínculo da contraprestação do direito de cidadão, não é? Com esse problema dos estacionamentos, talvez isso tudo seja uma evolução do desenvolvimento cidadão brasileiro, né? Do cidadão brasileiro, que é o fato de que nós estamos muitas vezes revoltados com a necessidade do Estado intervir para nos garantir o direito de parar o nosso carro no estacionamento. Quando a exploração do empresário, muitas vezes a exploração da empresa do estacionamento se dá em razão de uma deficiência do Estado de me prover serviço público, né? Mais do que isso, eu me recordo que esse final de semana fui a um evento, um evento de grande proporção, não tenho serviço público de transporte para poder chegar ao evento, é muito difícil, até mesmo no táxi é difícil de chegar e muito mais difícil depois de sair. Tive que ir com o meu carro e ao parar meu carro na rua tive que deixar dinheiro com o mercado informal do Flanelinha para que ele simplesmente não riscasse o meu carro, né? E ele não fracionou, né, doutor? Exatamente. E talvez a revolta do cidadão, é óbvio que deve haver, e mais uma vez ressalto que é louvável uma lei que equalize as relações entre o empresário e o consumidor, mas isso aqui é consequência de uma fragilidade do Estado num modal de transporte público que seja acessível a todos, né? Doutora Tatiana, uma outra questão aqui, puxando para o lado do consumidor. Você
para o carro no estacionamento com pagamento mensal. Vai trabalhar com o carro, um exemplo, e está lá todos os meses, você paga o seu valor, a sua mensalidade. Num determinado mês do ano você tira férias, fica 30 dias fora, leva o carro embora. Tem que pagar aquele valor daquele mês. O dono do estacionamento diz, se você não pagar, você vai perder a vaga. E aí? Na verdade, entende-se isso como uma ameaça velada, né? O consumidor não tem que pagar pela mesma razão dessa lei. Ele não prestou o serviço, por que ele tem que receber esse dinheiro? Né? É bem parecida a situação. Não usou, não pagou. Não usou, não pagou. É um enriquecimento ilícito. Ele está ganhando um dinheiro por um serviço que ele não prestou. Né? Você pode fazer uma analogia com um produto. Eu não posso pegar um produto se eu não paguei por ele, Isso assim Isso não está em nenhum contrato de prestação de serviço. Você vai pagar pelos 12 meses, inclusive no seu mês de férias, quando o seu carro não estiver aqui. Então, isso não está previsto. Você pode alegar... se tiver essa cláusula no contrato, ela pode ser considerada uma cláusula abusiva e nula de pleno direito. Ela não tem validade. Né? Essa é uma questão muito complexa, inclusive em relação até mesmo ao transporte escolar. Né? Você vê muitas vezes que o transporte escolar é cobrado nos meses de janeiro e julho, quando o serviço não é prestado. Mas aí tem matrícula da faculdade. Então, é diferente da matrícula, é diferente que você paga o valor do curso parcelado em valores, em meses, né? Para facilitar. Mas não me parece que a comparação seja adequada do transporte escolar para o estacionamento, porque o estacionamento funciona ininterruptamente durante os 12 meses do ano. O transporte escolar, de fato, é prestado apenas durante o período escolar. E também não concordo que, no caso da cobrança daquele mês que você não vai usar, seja a representação de um enriquecimento sem causa, porque a sua vaga está disponível, né? Então, você tem todo o direito de abrir mão da disponibilidade da sua vaga, mas ao abrir mão da disponibilidade da vaga, você deixa disponível para um outro consumidor passar a usá-la. Né? Então, agora eu não posso exigir com que ele me reserve a vaga, me deixe a vaga disponível e, ao mesmo tempo, não dar contraprestação ao mas empresário. em nenhum momento foi dito que ele deveria guardar aquela vaga, e é diferente. Assim, se você pede para guardar a vaga, ok, dele Sim, mas ele não tem obrigatoriedade de guardar. Exatamente, mas ele também não pode cobrar por um serviço que ele não prestou. Sim, tudo bem, mas eu posso convencionar de que eu vou pagar e não usar para não perder a vaga. Então, se o consumidor quiser, aí é que está a grande questão. Se ele quiser pagar, ok, mas ele não tem a obrigação de pagar. Bom, muito bem. O tempo do programa está acabando. Eu já quero agradecer a presença aqui do doutor Carlos, da doutora Tatiana. Deputado, 20 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema. A sua lei aprovada. Eu queria primeiro agradecer a possibilidade da gente estar discutindo isso aqui na TV Assembleia. Agradecer aí esse debate rico. Eu acho que foi bastante importante, que de fato amplia um pouco os horizontes. Sinto até que um debate desse nós podíamos ter feito antes da lei, né? Esse programa Agora é Lei, teria que ter um outro dizendo vai ser lei, para que a gente pudesse discutir e melhorar, inclusive. O em discussão. O em discussão, né? A gente pudesse discutir e melhorar a nossa proposta. Agradecer a doutora Tatiana, ao doutor Carlos. Eu acho que as ponderações colocadas, elas foram bastante ricas. Obrigado, você que acompanhou essa nossa discussão. Agradecimento a todos, então, pela participação nesse programa Agora é Lei. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Falamos hoje sobre a lei já aprovada, sancionada pelo governo do estado, que prevê a cobrança fracionada nos estacionamentos em todo o estado de São Paulo. Tchau, até o próximo tempo.